E o seu programa Em Foco está no ar aqui na Rede Premium de televisão. Mais um programa para você, trazendo sempre o melhor para fazer o seu dia a dia cada vez melhor. Muito bem, e hoje o nosso programa começa com um tema muito interessante na área do direito. Para isso nós trouxemos aqui hoje o Dr. Sandro Lira. Ele é especializado em direito previdenciário, também foi presidente de 2 comissões da OAB no município de Osasco, autor da passagem gratuita, do projeto de lei da passagem gratuita ao idoso aqui no município, e tem outros projetos também muito interessantes e vai falar com a gente a respeito de toda essa questão, não só aqui na nossa região, mas também no nosso país. Doutor Sandro, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigado, sempre à disposição. Está à vontade aqui conosco? Sim, tranquilo. Maravilha. Eu queria que o senhor começasse essa entrevista falando um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional dentro do direito, até chegar na sua área hoje, que é o direito previdenciário. O que te fez ir para esse lado? Bom, como eu estava comentando com você nos bastidores, né, nós temos uma visão de vida pessoal e Deus prepara outros caminhos, né? Nós temos um planejamento que às vezes, muitas vezes, não são os planos de Deus. No meu caso não foi diferente. Quando eu ingressei na faculdade, eu queria ser advogado trabalhista. Queria atuar nas causas do trabalhador, especialista nessa área, somente nessa área. Eis que já no primeiro ano do direito, né, eu sofri um acidente de moto e tive colocação de pinos, parafusos no joelho e fui para onde? No INSS, afastado do trabalho. E dentro do INSS eu comecei a sentir o sofrimento das pessoas na própria pele. É diferente, né? É diferente. É diferente quando você ouviu dizer. É diferente quando alguém chega para você e comenta que o benefício foi negado. No caso ali, era o meu que estava sendo negado, né? Então eu comecei a fazer os recursos, o INSS dava 2, 3 meses, aí depois tinha alta, aí eu tinha outra cirurgia, tinha que entrar no benefício de novo, né? Fazia outro recurso, voltava para o benefício, ficava 6 meses sem receber salário. Isso é dificultoso para nós, né? E eu fui gostando dessa área. Eu comecei a ajudar um amigo, um irmão, um primo, um parente, vizinhos, fazendo recurso de vizinhos, né? Quando eu fui ver, eu já estava formado, com o escritório montado e trabalhando na área previdenciária. Quando menos viu, estava lá. Já estava lá. E essa questão do acidente que aconteceu com você, foi o que exatamente? Foi um acidente de moto. Eu estava com a minha esposa e nós fomos dar um passeio de moto em Monte Verde, Minas Gerais, uma cidade turística, e tinha uma ruazinha de terra que estava com uma faixa de água, né? Formou naquela faixa uma lama. A moto simplesmente, eu estava bem devagar, a moto simplesmente ela desviou, escorregou na lama, né? E o guidão da moto pegou na minha perna e rompeu todos os ligamentos do meu joelho. Rapaz, todos? Por falta de um foram todos? Todos. Quanto tempo de recuperação isso? Foram uns 3 anos. E aí, quando você chegou ali com o recurso para tentar o benefício, encontrou burocracia demais pela frente? Muita burocracia. Laudos, exames, tudo atualizado, tudo certo. E o perito, eu estava com ponto ainda no joelho. Nessa época você já era advogado, né? Não. Ainda não? Ainda não. E aí você começou a tomar gosto pela coisa a partir do momento que você passou por isso, e aí você ficou acompanhando do porquê que era tão difícil conseguir essa... Sim, eu comecei, foi um laboratório, né? Eu comecei fazendo o meu caso, né? Então, eu comecei a fazer o recurso, estudar, baixei a instrução normativa do INSS, queria saber por que eles negavam, aonde que era o problema, né? E comecei a ter sucesso primeiro no meu caso. Aí comecei a pegar os casos de parentes, vizinhos, né, amigos, e comecei a ter êxito. Quanto tempo demorou para caminhar o seu processo até você conseguir uma solução aí? Há uns 2 anos. 2 anos. E o problema lá... E o problema lá. Rapaz. E aí você pegou um aqui, pegou outro ali, e aí foi embora. Falou, quer saber de uma coisa? Eu descobri. Exatamente. Que maravilha. Doutor, fala um pouquinho para a gente. Doutor Sandro Lira, que é atuante aqui em Osasco, é munícipe de Osasco, ele tem várias causas aqui que trabalha dentro do município, cobra os vereadores, está sempre dentro da Câmara do município. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua história aqui com Osasco dentro da sua atividade profissional. Certo. Dentro da área política, né? Isso. Eu comecei a acompanhar alguns casos da Câmara Municipal de Osasco,
em 2015, 14, 15, né, e comecei a verificar que os projetos de leis que estavam sendo discutidos ali eram coisas que não trariam benefício algum para a sociedade, né? Era nome de rua, placa, eram coisas bem supérfluas, né? Que não estaria dentro daquilo que a lei confere ao vereador. A sua atividade principal do vereador é fiscalizar o executivo, verificar se o dinheiro está sendo bem investido, né? Fiscalizar a saúde, a educação, verificar quais são os problemas e depois, posteriormente, legislar, né, sobre a legislação local do município. Aquilo que vai influenciar na vida das pessoas dentro do município, né? O que me chamou muita atenção para eu ir para essa área fiscalizar foi uma lei que eles fizeram, acho que em 2016, 2015, chamada Lei do Ketchup. Lei do Ketchup? Lei do Ketchup. É só digitar no Google, vai aparecer lá a Lei do Ketchup, né? Essa lei consistia em que obrigava o comerciante, né, que vende salgado ali, a ter um abridor do sachêzinho do ketchup. Eu fiquei indignado com aquilo ali, né? Foi um comentário na cidade toda, todos ficaram indignados. Poxa, a gente tem um gasto anual milionário, uma despesa milionária com a Câmara Municipal de Osasco, né? E onde a lei que se faz ali é uma lei preocupada com ketchup, para cortar o sachêzinho do ketchup, né? Então, foi aí que eu comecei a acompanhar e nos meus horários vagos no escritório, às vezes o processo não era digital ainda, era físico, né? Muitos processos físicos. Como era caminho do meu escritório para o fórum, eu dava uma paradinha na Câmara Municipal para espionar, saber o que eles estavam fazendo, discutir alguma coisa com eles lá e fui tomando gosto pela coisa, né? Muito interessante. Inclusive, é uma coisa que todo cidadão tem direito de fazer. E deve fazer. Comparecer até a Câmara do seu município, conversar com os vereadores, não só que você elegeu, mas também com aqueles que estão ali disponíveis para conversar e ver o que de fato precisa no seu bairro, o que precisa na sua rua, o que está acontecendo na redondeza ali com a sua família. É dever do eleito trabalhar e legislar por você, cidadão. Então, esse trabalho que o Dr. Sandro Lia começou a desenvolver foi através de uma dificuldade, uma coisa da própria saúde, e que aí foi embora, se tomou gosto pela coisa e acabou virando, como é que é, o Robin Hood. O Robin Hood, né? A gente toma do governo para dar para os pobres, né? Para os necessitados. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, que me motivou a buscar a Câmara Municipal, foi um fato que aconteceu com o meu irmão já falecido, faleceu agora em abril. Ele tinha 60 anos, estava desempregado, o INSS negou o benefício dele, nós estávamos pleiteando, né, o benefício dele na justiça, e teve um dia que ele chegou no escritório, falou, irmão, não tem dinheiro para nada, nem para pegar um ônibus. Eu falei, faz o seguinte, vai aqui do lado na CMTO e pega a carteirinha do idoso. Eu não sabia que Osasco não tinha essa lei, né? Aí ele foi lá, tal, ficou um chá de cadeira de 4 horas, e no final não conseguiu a carteirinha porque Osasco só tem o direito ao transporte gratuito o idoso a partir dos 65 anos de idade. Eu falei, não é possível. Então senta aí, vou fazer junto e vamos na Câmara Municipal de Osasco. Sendo que o idoso inicia aos 60 anos, né? Está na lei, Estatuto do Idoso. Exato. É considerada pessoa idosa as pessoas com idade superior a 60 anos. Até na nossa Carta Magna está lá, que fez 30 anos. Entendeu? Então o Estatuto do Idoso ele foi constituído em 2003, né? Estamos há 15 anos do Estatuto do Idoso e há 15 anos essa cidade não obedece ao Estatuto do Idoso. Há 15 anos essa cidade não obedece o parágrafo 3º do artigo 39 do Estatuto do Idoso. Quem tiver em casa pode conferir o artigo 39, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso, que consta lá expressamente, fica a cargo do município legislar sobre a gratuidade para o idoso a partir de 60 anos. E o nosso município nunca legislou a respeito deste assunto. Foi aí que eu entrei com um pedido na Câmara Municipal de Osasco. Esse pedido foi transformado em um projeto de lei, que foi arquivado depois, né, pelos vereadores que estavam na época. E eu preciso agradecer aqui ao vereador Tinha de Ferreira, que ele desarquivou esse processo, eu conversei com ele, ele foi lá, desarquivou, montou um novo processo com o nome dele, porque até então ele também não era vereador, né? Ele passou a ser vereador o ano passado.
E foi o primeiro projeto dele, foi colocar essa lei do Estatuto do Idoso, para que os idosos de Osasco passem a ter a gratuidade do transporte público a partir dos 60 anos. E com a pressão da sociedade, né, a pressão da União dos Aposentados de Osasco, a UAPO, né, nós conseguimos pressionar os vereadores para que fosse aprovada essa lei. E um outro detalhe, essa lei não precisou de sanção do prefeito, e nem de veto, porque era um projeto de emenda à lei orgânica do município, onde a Câmara Municipal aprovando, publicando, já estaria valendo. Já está em vigor. Já estaria valendo. Pois é, são conquistas assim que na verdade estão ao alcance de todos, né? Então muitas vezes a gente fica reclamando, dizendo aquilo que não está legal, mas a gente não está cumprindo o nosso dever de cidadão. É muito mais confortável, por exemplo, eu chegar na minha casa, botar a perna pro ar e ligar a televisão e ficar lá, né? E reclamo disso, reclamo daquilo, poxa, ninguém vê isso, mas o cidadão é o primeiro que tem que ver o que não presta e ir lá falar com quem resolve. Né? Então, por exemplo, não é porque o doutor Sandro é advogado que ele tomou essa medida. Não, esse é um dever do cidadão. Como foi esse caso tão... que aconteceu na família dele, ele foi lá e tomou a decisão, mas isso pode acontecer na vida de qualquer um, como foi o caso aí da questão da passagem ao idoso, né? E por que está tão enrolada essa questão da passagem do idoso, doutor? Ainda não resolveu? Então, o que ocorre é o seguinte, na legislação brasileira, quando uma lei foi aprovada, ela está em vigor, ela deve ser cumprida. Não interessa se você entrou, eu entrei com um processo para invalidar a lei. Tem decisão invalidando a lei? Não. Tá. Não tem nenhuma decisão. Eu desafio qualquer advogado da prefeitura, das empresas de ônibus, me mostrarem uma decisão que está proibido a implementação dessa lei na cidade de Osasco. Isso não existe. Não implementam porque não querem. A desculpa, qual é a desculpa? O sindicato das empresas de ônibus entraram com uma DIN. Para quem não sabe o que é uma DIN, é uma ação direta de inconstitucionalidade, feita montada a ação e distribuída no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, as empresas de ônibus estão discutindo a inconstitucionalidade dessa lei, estão dizendo que a lei é inconstitucional. Eles entraram com um pedido de liminar, foi indeferida a liminar. Eles queriam uma liminar judicial para mostrar o papel dizendo que estava suspensa. Foi indeferido. Agravaram. Foi indeferido o agravo. Né? Quando foi, neste ano, o Ministério Público entrou com uma ACP, uma ação civil pública, contra as empresas de ônibus e prefeitura, porque a lei foi aprovada, foi publicada, estava em vigor, em que pese as empresas terem entrado com uma ação de ADIM, foi negado o pedido de liminar, ou seja, a lei está valendo. Exato. Se a lei está valendo, tem que... Por qual motivo, se a lei está valendo, por qual motivo não está sendo cumprido? Exatamente, né? O Ministério Público de Osasco conseguiu, através da doutora Ivana Chacon, né, promotora do Ministério Público, conseguiu uma liminar determinando que a prefeitura e as empresas de ônibus cumprisse a lei. Olha que país nós estamos vivendo. É preciso uma liminar para o poder público cumprir a lei que foi aprovada pelo próprio poder público. Né? As empresas de ônibus agravaram dessa liminar, a prefeitura agravou também da liminar. E aí chutou a bola um pouquinho mais para frente. Aí houve outra decisão no Tribunal de Justiça falando o seguinte, olha, então é assim, a multa de 50 mil dado às empresas pelo descumprimento não é mais das empresas. Nós entendemos que a multa tem que ser cobrada da prefeitura. E vou aumentar a multa de 50 mil para 100 mil reais por dia de descumprimento. Então foi isso que a prefeitura conseguiu. Atrapalhou um processo e ainda conseguiu trazer uma multa para o cidadão pagar em casa. Você que vai pagar essa multa. Doutor, o papo está muito bom, mas a gente vai continuar depois do intervalo, tá? A gente precisa ir para um rápido intervalo comercial agora e já voltamos com esse assunto. Está esquentando, o assunto está esquentando aqui no programa Em Foco e é de muito interesse de você, cidadão, de você, munícipe, que está em casa. As questões do cidadão, especificamente no direito previdenciário, que é a especialidade do doutor Sandro Lira aqui de Osasco. Daqui a pouquinho estamos de volta.